todo mundo podre de rico e é tudo sobre dinheiro. Não tem nada melhor que isso, né? Hein? Oi, eu sou o Tom, Thomas Mavolo Lustor, ou Tom Lustor 23 em todas as redes sociais. E hoje eu vou falar com vocês sobre o quinto livro da série Blackwater, que é A Fortuna. E por ser o quinto livro, eu obviamente já deixei vídeos sobre todos os outros livros, que eu vou deixar o link com os cards nas descrições. Então já tem vídeo para Enchente, qual que é o segundo livro? O Dick, A Casa, A Guerra e agora A Fortuna. Então, se você não viu nenhum desses outros vídeos, corre lá para ver, porque estão todos os links estão na descrição. Além dos cards, eu já vou pedir para vocês me seguirem em todas as redes sociais. Eu tenho rede social, praticamente todas as redes sociais. E eu saio postando atualizações assim que eu termino de ler, tanto no Maratona quanto no Goodreads e no Scooby. Além de falar no Twitter, no TikTok com as minhas expressões de leitura. Então, se você não quer saber... Então, se você não quer perder nada do que eu estou lendo ou falando, até porque eu também não falo só de animes, até porque eu também não falo só de livros, eu também falo de animes nos meus vídeos. Nossa, como eu tô gaguejando nesse livro. Vídeo. Porra! Enfim, para de enrolar e vamos direto pro livro. Bora! Já que no livro anterior eu me emocionei e fiquei chorando pra um seu caralho, eu fiquei pensando como é que seria a reação do resto da família depois da morte do tio James. E de fato, foi até que uma reação bem espontânea, na verdade. Morreu agora, agorinha. Afinal de contas, né, o luto aconteceu, mas é isso, não tem muito o que fazer. As pessoas vão ter que seguir a vida. E todo mundo já sabia que ele estava velho. Agora, o diferente, né, é porque o sobrinho barra filho dele, né, que é o Danjo, que tinha ido para a Alemanha e se casou com a alemã, decidiu que nem vai mais voltar para Perdido, porque o único motivo dele voltar para Perdido era para ver o tio dele. Se não tem mais tio, para que ele vai voltar? Então ele decidiu ficar na Alemanha mesmo. Todo mundo não faz nada, não tem o que fazer. E bem, ninguém ia ter muito nem o que reclamar do tio James. Sempre foi um cara legal, deixou o dinheiro bem dividido para todo mundo, igualmente para Queenie e para o resto da família, e o Danjo também. Então assim, cara, eles não estão nada de dinheiro. É até bem louco, porque a Queenie fala, né, que quando ela foi para Perdido, ela foi justamente na intenção de ser uma dondoca e pegar o dinheiro do James. E agora ela tem tudo isso, sendo que no auge dela tá nessa amizade com o James, ela já nem pensava mais nisso. E de fato, depois de tanta coisa que aconteceu, como é que ela ainda vai estar pensando em dinheiro? Só que agora ela tem tudo isso e ela nem sabe como usufruir, porque ela nem tem intenção disso. Ela conseguiu algo que ela nem sabia que queria. Na verdade, ela sabia que ela queria o tio James, mas ela queria muito mais o dinheiro dele. E ficar sem ele, bom, perda dolorosa, mas ela tá bem. Ela tá rica, né? Dinheiro! E o Billy, que, bom, a guerra acabou, então ele foi dispensado, só que ele não quer sair de Perdido. E para não ser um completo inútil, ele resolve virar o contador da família, o que eu achei muito doido. Cara, é tipo assim, já fiquem sabendo que ele não vai dar nenhum golpe na família, que ele vai ser completamente honesto, que ele realmente está fazendo isso nas boas intenções, porque ele gosta dessa família, ele quer fazer parte dessa família, ele tem um arco bem explicativo sobre o quanto ele queria pertencer, estar numa família de verdade, já que ele não tinha um lado, o lado dele era completamente disfuncional. Então ele queria pertencer à família. Então assim, ele faz de tudo para continuar nessa família, sendo útil, sendo querido. Então assim, ele faz isso de bom coração, não dá golpe em ninguém. Mas eu li o livro inteiro achando que a qualquer momento esse homem ia dar um golpe na família, porque ele se meteu com as finanças da família e todo mundo aceitou numa boa. Coragem, né? Tem gente que tem coragem. Não é nem só aceitar uma boa, é tipo assim, a gente vai confiar o nosso dinheiro a esse homem, que quer queira, quer não, ele acabou de chegar. Por mais que ele se mostre uma pessoa boa, de confiança, ele acabou de chegar, tem gente da sua própria família que dá golpe em você. A própria Mary Love não podia esperar uma oportunidade para dar um golpe ou passar rasteiro em alguém. E eles estão dando confiança total nesse cara. Bom, pelo menos dá certo, mas juro pra vocês, como eu li o livro inteiro esperando, agora ele vai dar um golpe. Até porque o nome do livro é A Fortuna, né? Então eu pensei, ele vai acabar com a fortuna da família. Mas não, ele realmente foi 100% honesto. Inclusive, a família se confiou tão fácil nele, que eu fiquei de cara quando disseram assim, vamos dar umas procurações de nossos nomes para que ele possa assinar os papéis pela gente, para que a gente não precise se locomover. E eu fiquei tipo, cara, vocês vão dar a procuração de vocês para ele assinar no nome de vocês, ele vai passar tudo pro nome dele.
E ele nem sequer pega essas procurações, porque ele diz, não, eu não quero, não preciso, porque eu sempre vou tratar tudo primeiro com vocês. Então eu vou levar os papéis pra vocês, vocês não precisam se locomover. Tipo, papéis assim, né, dele fazendo as finanças e as coisas. E eu fiquei assim, cara, que loucura! Ser honesto compensa? Muito. Mas, cara, essa confiança, eu não teria esse nível de confiança, mas parabéns para vocês que tiveram, no caso do pessoal do livro. Loucura. De qualquer forma, o James nunca mais vai poder sair de perto dessa família, porque, bom, a Frances está grávida, né? E ela está grávida de gêmeos. Não que a família saiba. Ela sabe porque a Eleanor disse para ela, você está grávida de gêmeos. Lembra que ela falou, olha, um desses gêmeos vai ser meu. Atenção nisso. E a Frances, ela tá se preocupando muito, dizendo assim, ela acha que os bebês vão ser uma aberração. Inclusive, ela leva uma bela de uma comida de rabo da Eleanor. A Eleanor, assim, mega militante, falando, são seus filhos, você tem que amar, e você não amaria menos, falando de tal, fosse pobre. Cara, juro, eu só esperei ela falando assim, você tem que amar todos, porque se você tiver um filho... Pra mim, era uma metáfora, sei lá, de um filme de um filho gay. Se for seu filho, se ele for gay, você tem que amar ele. Cara, ela militou, ela deu um discurso que, assim, a Frances ficou de cara, sem nem, tipo, ter reação, fazer, mamãe, você tem razão. Porque, assim, a Frances tem medo do filho dela ser uma aberração. Com razão, né? Veio da água, ela já teve umas visões, uns sonhos assim, né? Mas aí ela não dá essa comida de rabo nela e fala, você vai aceitar seu filho porque é seu filho, pronto, final, acabou. Enquanto ela tá tendo todas essas preocupações, a Miriam tá indo fazer negócio, né, com a Gracie. Porque, assim, a Eleanor não deixou de comprar terras e mais terras. Mesmo com a família cada vez mais rica, depois, principalmente depois desse pós-guerra, a Eleanor nunca deixou de comprar terras. Mas por que ela comprou essas terras? Porque essas terras que eram só pântano, mangue, que ninguém se interessava, tem petróleo. Ela sabe porque ela é bruxona. E ela fala isso pra Miriam, né? Porque a Miriam é a única pessoa que teria a garra de, tipo assim, ver dinheiro, cara, ela vai em cima. Eu gosto de dinheiro. Enquanto toda a família vai sempre ficar pensando em a gente já tem dinheiro demais, não precisa de investir mais. E eles estão certos. Mas, ao mesmo tempo, a Frances é, tipo, cega, louca por dinheiro, igual a Mary Love. O que eu não condeno. Eu, no lugar dela, faria igual. E ela bota a Miriam no meio, no centro disso aí pra dizer, olha, minha filha, tem petróleo aqui, acredita em mim. E ela confia 100% na mãe. Porque, assim, a relação delas nunca foi de mãe e filha. Nem nunca vai ser, na real. Ela sente essa perda da mãe. Porque, inclusive, o Billy ainda pergunta pra ela, mas como é que você acredita na Eleanor? Você não acha que ela tá louca? E a Miriam fala pra mim com um certo tom de amargura sobre, olha, ela pode ter me abandonado, me entregado pra minha avó, nunca ter me dado atenção contra a Frances, mas uma coisa eu tenho certeza, ela nunca mentiria pra mim. O que de fato é verdade. Então, assim, a Miriam vai investir pesado nesse negócio de petróleo, mesmo contra toda a família. Mesmo sem evidência nenhuma, e não tem evidência nenhuma, de fato, além da palavra da Eleanor de que tem petróleo ali. E ela vai cair pesado, sendo que essas coisas estão nas terras da Grace, sendo que não são as terras da Grace. A Grace tem uma parte dessas fazendas, sendo que a outra parte é todinha do Oscar, que ele saiu comprando junto com a Eleanor. Só que a Grace é que mora lá e que toma conta. Então, assim, a Miriam vai ficar negociando tanto com as petroleiras quanto com a Grace. E você pensa que isso pode gerar algum conflito? Não, é uma família realmente que está muito unida. Cara, é incrível. Depois que a Mary Love morreu, tudo melhorou em relação a essa família, no caso de união. Era a Mary Love que fazia questão de manter todo mundo separado e no controle dela. E agora tá todo mundo cada vez mais unido e sem briga. Não tem conflito dentro da família. Tem conflitos externos que movem a família. E isso é muito legal. E falando em conflito interno, cara... a Sister tá lá mega apavorada com o provável retorno do Earler, né? Porque ele avisou que iria voltar. Cara, ela recebeu a carta do Earler. A mulher surta, velho. Ela entra em pânico. Porque ela não quer voltar nesse casamento. Ela odeia o marido dela. Mas ela não tem o que fazer. Eles são casados. Ele fala, tô voltando aí pra lhe buscar. Cara, quando ela sabe disso, ela fala com a Ivy. E fala, Ivy, prepara outra macumba pra agora eu me livrar desse homem. Tem que me livrar desse homem de vez. Só que a Ivy dá tipo um placebo, porque ela fala, olha, nunca mais quero ver esse homem na minha vida. E a Ivy dá uma macumba pra ela, tipo placebo, que deixa ela cega momentaneamente. Só que é só no momento. Apesar de que quando eu li, a gente pensa que foi cega pra sempre. Tanto que eu pensei, cara, a Sister tá cega, se fudeu. Então assim, apesar de ter sido uma cegueira temporária, quando a gente tá lendo o livro, a gente pensa que é pra sempre, porque a Sister fala, tô cega, não tô enxergando nada. Por quê? É engraçado, o Early chega e ela já entra em pânico.
vira o remédio, assim, que é tipo uma macumba, assim, líquida. E ela vira o remédio pra dizer assim, ai, não quero ter que me livrar desse homem, porque ela foi avisada, né? Olha, quando ele chegar, você toma, dá uma golada aí. E ela dá uma virada, mano. De tanta aversão que ela tem esse homem, esse casamento. E ela fica cega, cai da escada. Cara, é muito engraçado, velho. Ela cai da escada. E quando ela percebe que tá cega, caiu da escada, ela fica feliz. Porque agora ela pode esfregar na cara dele, tipo, olha, eu sou uma eu sou uma inválida. Você, se ficar comigo, só vai ter trabalho. Então é melhor que você siga a sua vida e eu fique aqui na cama pra sempre. Ela prefere ficar deficiente física e auditiva e do olho pra sempre, até que continuar nesse casamento. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. E olha que o Wurley, ele gosta de verdade da Sisha. Ele fica lá insistindo pra ela, não, mas eu vou cuidar de você e não sei o que. E ela, não, você precisa cuidar da sua vida, você precisa seguir sua vida. E ele, não, mas eu gosto de você, eu quero ficar com você. E, cara, ela fica tão de saco cheio que ela fala na cara dele, ela dispensa ele. A gente não tá mais casado, que de fato eles não estão casados há mais de anos. Tipo, eles só se veem 3 vezes por ano. Mas ela joga na cara dele todas as verdades que, tipo, ele já sabia que ela só se casou com ele pra se livrar da mãe, só que não tinha mais mãe pra se livrar, ela já podia ficar sem ele. Ela fala que não gosta dele, que não gosta de virar os cachorros dele, que não gosta do cheiro dele, que não gosta de nada dele. Área! E ele fica assim, com o rabo entre as pernas, mas ele diz que vai voltar ainda pra buscar ela. Porque, de fato, a cegueira é temporária. Ela volta a enxergar. Não enquanto ele está ali, mas as pernas vão recuperar. E ele avisa, vou voltar. Terror psicológico da mamacita. Então, como ele avisou que ia voltar, ela simplesmente decidiu que não ia melhorar. Então ela vai ficar para sempre naquela merda daquela cama. E, bom, como o James morreu, a Queen tá com muito tempo livre, ela vai e fala, Queen, você que vai cuidar de mim. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. E a Queen fica indo lá cuidar dela, sendo que ela tá completamente ranzinza. Nessa altura do campeonato, minha gente, até a voz dela já está igual a da Mary Love. Tanto que no audiobook, o cara que tá dublando, né? Ele faz a mesma voz da Mary Love, ele usa na Sister. O mesmo tom de voz. E, cara, é muito engraçado, porque ela está completamente louca e amargurada, pedindo, exigindo tudo de todos. Ela fica pedindo, gritando da janela dela pra o Oscar vir visitar ela, e o Oscar diz, você pode sair da cama, e ela, não posso, tô inválida. Os médicos dizendo, você vai se recuperar, e ela, não vou me recuperar nunca. A Queen indo ajudar ela todo dia, trocar fralda, conversar com ela, e ela pedindo cada vez mais da Queen, ao ponto da empregada chegar e dizer, você sabe que ela tá abusando da sua boa vontade, né? Porque assim, tá todo mundo de saco cheio. E a Queen, tipo, permanece no papel dela, né? Ajudando a Sister, que tá completamente moribunda, nem aí, e a Sister exigindo tudo, pedindo tudo pra ela. Gominho, depois que tu cozinhar, aí tu limpa os vidros e o fogão, tá? Enquanto tá todo mundo concentrado nesse drama na Sister, a Miriam tá continuando no negócio do petróleo, sendo que, cara, eu tenho que lembrar disso, eu tinha esquecido, porque assim, é engraçado que quando a Eleanor conta pra Miriam sobre o petróleo, né, e que quer que ela comande o negócio, ela chama a Miriam pra ir no pântano. Ela fala, filha, vamos passear no pântano. A princípio, ela é completamente desconfiada, porque, tipo assim, a minha mãe nunca me chamou pra passear, e eu também fiquei, porque assim, a gente sabe que a Eleanor não tem exatamente muito apego a vidas, né? Então, na hora eu pensei, ela vai matar a Miriam. Sendo que não, ela não foi matar a Miriam, ela foi mostrar o pântano pra ela e dizer, tem petróleo aqui, você vai caçar isso aqui, a gente vai pegar petróleo, a gente vai ficar rico. E, bom, a Miriam confia, mas o engraçado, cara, a cena não tem nenhuma tensão, sabe? Estão só escrevendo, né, sobre essa falta de confiança, esse relacionamento delas. E estabelece isso, não tem tensão na cena. Mas na minha cabeça, eu tava imaginando a cena extremamente tensa, porque na minha cabeça, a Eleanor iria matar ela a qualquer segundo, a qualquer momento. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Então é bem engraçado quando, no final das contas, ela não mata a menina. Ai, meu Deus, eu vou ter uma síncope. Cara, eu tomo cada susto. E como a Frances estava grávida, né, mega nervosa, pensando, cara, meus filhos vão nascer, algum dos meus filhos vai nascer doente, o que é que ela resolve fazer? Ela aceita essa parte sobrenatural dela, conversa com a mãe dela e diz, a gente tem que tirar os homens dessa casa. Fica entendido entre elas, né, e conversado, que a Zeri, que é a única empregada delas, sabe tudo. De fato, a Zeri viu muita coisa. A Zeri viu a Eleanor batizando a Frances recém-nascida na água do Rio Perdido, não falou nada. A Eleanor sabe de muita coisa. É aquela síndrome do empregado que sabe muita coisa, né? E ao mesmo tempo ele é a pessoa invisível, porque ele tá lá convivendo com essa família, sabe de tudo da família, mas ele nunca fala nada. Ele
é invisível. Então, assim, guarda segredos, sabe das coisas. Inclusive, a minha recomendação pra vocês, o filme Que Horas Ela Volta, que fala justamente sobre isso, sobre aquelas pessoas invisíveis. A empregada que é completamente invisível da família. É praticamente da família, mas ela é completamente invisível. Ela é a empregada, ela sabe de muita coisa e ela tá, ó, sem se meter. Então a Zeri fica pra ajudar no parto, enquanto a Frances bota os machos tudinho pra correr, que no caso é o Oscar e o Billy, que eles vão passar a noite na fazenda da Gracie, enquanto a Frances tá dando a luz. E de fato ela dá a luz, é um parto bem tranquilo. A primeira menina, que é a Lila, nasce normal. Já o segundo cara, pra todos os efeitos, nasceu morto. É, literalmente isso. E é uma pena, porque assim, ela descreve sobre o fato do bebê estar roxo, a língua pra fora e... Ai. Inclusive, quando ele vai nascer, né, o segundo bebê, o primeiro, né, que nasceu normal, a Zeri pega, sai do quarto pra cuidar não, pra limpar e etc. E quando tá vindo o segundo, a Eleanor fala, apaga as luzes, porque a Zeri não podia ver exatamente o que estava nascendo ali. E a descrição, de fato, é que parece uma coisa meio atrofamorfa, eu não sei qual que é a palavra correta. Mas não é um bebê normal, tem umas coisas estranhas, umas feições estranhas. E a Zeri interpreta ele como se estivesse morto, fica com pena, etc. Só que, bom, a Eleanor fala, a gente vai ter que colocar ele na água do perdido e ele vai ficar lá. E é isso. Lembra que a Eleanor disse, olha, um dos seus filhos vai ser meu? Então, a gente entende que vai ser esse bebê, que ele vai ser entregue nas águas do perdido. E é isso que ela faz, sabe? Sobre muitos protestos da Zeri, né? Dizendo assim, olha, você acabou de nascer, seus filhos, acabou de parir, mulher, então já vai pro rio. E ela fala, não, eu vou até. Eleanor fala, você não precisa ir. Só que ela insiste e diz, eu sou a mãe, eu vou acompanhar. E ela vai, entrega o menino para o rio perdido, né? Que vai embora. Enquanto assim, e elas estão assim, numa paz. A Eleanor principalmente, porque a Eleanor já sabe o que vai acontecer, né? Sabe que o menino não morreu, que o menino vai ficar bem. Ela até fala que, a Frances fala, né? Que o menino tá com umas pessoas estranhas dentro da água, e a Eleanor ri. Diz assim, olha, mas você já se viu como você é debaixo da água? Você também fica toda... Gente, debaixo da água, sabe? Bota tua mão debaixo da água pra você ver como mexe. É isso. E o bebê tá exatamente assim. E quando ela mergulha pra ver o menino, ela toma até um susto, só que ela vê ele de outra forma. Só que o fato é, o menino vai, entrega. Eu falo menino porque eu falo bebê masculino, mas é outra menina também, tá, gente? Foram duas meninas. E só a Zeri sabia que a Frances tinha dado luz a gêmeos. E a Eleanor praticamente fala, bico calado, foi o parto normal. E é isso que todo mundo acha. Quando o Oscar e o Billy voltam para casa no dia seguinte, tem um bebê lá, perfeitamente bem, saudável. Um parto que foi completamente normal. E a família toda assume que foi um bebê único, nunca houve gêmeos e nem sabe da existência do bebê. E vão seguir a vida. Só que o Billy nota que a Frances mudou. De fato, ela mudou. Ela tá mais imponente, tá mais séria, sabe? A maternidade muda você de fato, né? Faz você ficar bem... A maternidade te muda, cara. Eu que também sou pai, agora eu tenho bem noção de como é esse negócio. Maternidade é uma coisa de louco. E bom, a Miriam tá cada vez mais imponente, cada vez mais dona de si, as pessoas estão notando essa mudança. Não que dê pra dar muita atenção, nossa, que frase estranha. Porque a Sister continua enchendo o saco, velho. A Sister fica gritando lá da casa, tragam um bebê pra eu ver, façam isso por mim, façam aquilo. Nossa, velho, chata pra caralho. A Miriam, de saco cheio, sai de casa pra fechar mais negócios de petróleo, porque assim, a Miriam vai atrás de petroleiras pra perfurar o local lá do pântano, né? E ela leva o Billy junto com ela. Porque assim, o Billy, ele é o cara que cuida das finanças da família. Ele é o homem de negócios, ele tem noção mais das coisas. Então assim, eles vão junto. A princípio, algumas pessoas ainda pensam, eu inclusive, né? Pensei assim, nossa, será que vai rolar um romance aí? Só que não rola. É muito legal porque ela deixa bem claro. Eles chegam a dormir juntos no mesmo quarto, na mesma cama. Sendo que isso é pela própria desconfiança da Miriam, porque ela não confia em ninguém. E ela fala, eu trato do negócio, vou dormir com você em outro quarto, você vai dormir nesse quarto aqui comigo. E é puramente por negócios. Eles não se veem de maneira amorosa em momento nenhum. Não há nenhum indício disso em lugar nenhum. Só que assim, como são um casal, né, e viajar juntos, a gente naturalmente pressupõe isso. Vê como o preconceito está enraizado na gente? Porque o autor deixa isso bem claro o tempo todo. Só que eu continuava pensando nisso. E se eles ficarem juntos? Será que o autor vai fazer isso? O autor não faz isso em momento nenhum. Mas a gente fica pensando isso naturalmente. E inclusive o autor fala sobre isso porque as outras pessoas ficam soltando isso, né? E a família fica dizendo, não, gente, não tem relacionamento aí. De fato, não tem.
tudo que as outras pessoas pensam são as mesmas coisas que a gente acaba pensando pelos nossos próprios preconceitos e ideias ou cabeças maliciosas. Mas como o Billy viajou com a Miriam e passou muito tempo longe, ele passou acho que alguns meses, eu acho, semanas ou coisa de meses. A Frances está cada vez mais triste, mais xoxa, mais capenga. E o Oscar presume que ela tá assim porque o Billy tá longe, etc. Então, quando ele convence a Eleanor a ir conversar com ela, né? E quando ela vai falar com ela, a Frances fala pra ela, né? Filha, olha, eu tô pensando na outra bebê. Inclusive, ela dá até o nome pra bebê de Nerita, que é o mesmo nome da irmã da Eleanor. E ela fala, então, eu pensei nesse nome porque é a tia que eu nunca conheci. E ela tá lá preocupada, né? Tipo, olha, eu joguei meu bebê no Rio Perdido, eu sequer dei um nome pra ele, pra ela, né? Que é menina. E eu tô preocupada como ela vai estar. E a Eleanor tranquiliza ela fazendo assim, minha filha, você pode ir lá ver ela? Eu já fui ver ela várias vezes. Que momento ela disse isso? Inclusive a Frances fala, por que você não me contou? Ela, eu não queria lhe contar pra não deixar preocupada, mas eu vou ver ela. Então se eu vou ver ela, você também pode. E é o que a Frances passa a fazer. E ela começa a ir cada vez mais e mais no Rio Perdido para ver a filha. É até uma cena bonita e bizarra, porque elas se reconectam. Tem uma descrição lá de que a menina parece que ela entra na boca da Frances. É uma loucura, mas é uma reconexão bonita de se ler. Então a Frances passa aí no Rio Perdido todos os dias nadar para ver a própria filha. Enquanto isso está acontecendo, né, o pessoal viajando, a Frances mergulhando, o pior pesadelo da Sister volta, que é o Early. Na igreja, tive uma sensação... Cara, é engraçado, porque a Sister, ela tá tendo um sonho. A Sister está completamente feliz, tetraplégica, inválida na cama, porque ela sabe que o Early nunca vai voltar. Então, assim, tem um momento que ela tá tendo um sonho, né, com a família feliz, ela andando, e o Early aparece no sonho. Quando o Early aparece, é porque esse sonho virou um pesadelo. É porque o Early chegou de verdade na casa dela. E ele abriu a porta e entrou. E ela já fica reclamando. Como é que você abriu a porta? E ele, a porta estava aberta. Quem deixou a porta aberta? Ela fica em pânico. E o Early, cara, dá até pena, porque a gente percebe que o Early, ele gosta dela de verdade. Ele tava lá, dizendo assim, Miriam, Sister, vamos tentar dar certo. Eu sei que você só se casou comigo por causa da sua mãe, mas eu gosto de você de verdade, eu quero você de companheira, enfim. E ele enxota o cara, fala, eu nunca vou querer ficar com você, eu odeio você, eu tenho nojo de você. Você vai embora! Eu quero que você vá embora, você é desprezível. E ele fica tão revoltado que ele fala, porque assim, ele fala, né, que ela já poderia estar melhorado, sair da cama, e os médicos todos falam isso, né, parece que ela só não melhora porque ela não quer, e de fato ela não quer, porque sair da cama é igual a ficar com o Early. E ele fica de tão saco cheio que ele fala, no dia que você sair dessa cama, eu volto pra te buscar. Não tem como ele não buscar, porque é o marido dela, né, ainda mais nessa época. E por causa disso ela fala, então pode-se embora e ter certeza que eu nunca mais vou sair da cama. Voa, cara, voa! Aí, de fato, desse dia em diante, ela nunca mais sai da cama. Porque, assim, até então, ela ainda conseguia se mover um pouco. Ela estava, assim, na cama, mas parecia estar só descansando, sabe? Mas não parecia que estava com a doença. Só que a partir desse momento, meus amores, o corpo dela vai atrofiar. Porque ela decidiu que nunca mais vai sair da cama, só para não ter que voltar com o Early. E é até engraçado, porque ele tá, assim, bem chateado e com raiva, né? Indo embora. E ela já fala, e tranca a porta quando sair. Não, ela chama a empregada, né, a Zeri. Zeri, tranca a porta. Ai, esqueci, uma das duas. Tranca a porta quando ele sair, pra ele nunca mais entrar. Cara, assista poucas ideias. Aliás, poucas ideias são ideia certa. Não quero esse homem na minha vida. Enquanto a Miriam tá viajando com o Billy, fazendo negócios, né? É engraçado, porque assim, como eles viajam juntos, né? E a Miriam deixa bem claro que é só negócios. Tanto que é engraçado a Miriam se passando por uma mulherzinha frágil, burra, indefesa, só para atrair os caras de negócios de petróleo que querem ser os espertalhões. E, bom, eles... Não é que eles não veem vantagem nas coisas que eles estão fazendo, mas assim, eles precisam ver um ganho total deles e o menor possível para outra pessoa, que no caso seria a Miriam. E a Miriam performa muito bem esse papel, porque tudo da Miriam, ela é movida tudo por dinheiro. Então, assim, ela que odeia usar vestidos, que odeia se fingir de boa moça, ser educada, e trata as pessoas como qualquer coisa, ela fica lá completamente burra, meiguinha, indefesa. Boa noite, Brito. Quando ela falou hoje, eu quase caí da cadeira, bicho. Hoje eu quase caí da cadeira. Só pra fechar negócio. E, bom, ela consegue alguns contatos, né? E quando ela tá voltando pra casa com o Billy, ela para na lanchonete pra comer. E quem é que ela encontra nessa lanchonete? O Malcolm, o filho do fugido da Lucille.
Lembra que ele tinha fugido do cara lá que jurou se vingar e que depois estuprou a irmã dele, que é a Lucille, que engravidou do Tommy. Esse bafafá todinho, ele não tinha ido pro exército e depois que, bom, a guerra acabou, ele não tinha mais o que fazer, ele ficou trabalhando aleatoriamente por aí. Ela encontrou ele trabalhando, não era de garçom, eu acho que era de chefe, ou era de cozinheiro numa lanchonete. E ela foi lá e resgatou o cara, à força, tipo, ela pegou, olha, a Miriam, cara, poucas ideias. Pegou o Malcolm, o chefe dele lá, ele faz assim, não, ele tá trabalhando, ela fez, fica na tua. Acabou ainda não, fique na sua. Pega o cara e fala, vamos pra casa. Ele, mas eu não posso ir pra casa. Ela fez, você vai pra casa. E vamos embora. Entra no carro, bora-se embora, mete o pé. Porra, vai andando! Vai embora, menina! Acelera o carro pra matar aí! E ela já volta explicando tudo o que aconteceu. Você abandonou sua mãe, aquele cara lá engravidou a sua irmã, mas não se preocupe, porque ele já tá morto e você vai voltar pra casa. Ele tá muito envergonhado de voltar, porque assim, bom, ele sabe que fugiu, que, enfim, tá envergonhado de voltar. E ele tá voltando com a roupa que ela encontrou ele, né? E ela chega em casa, entra ela e o Bill, né? Todo mundo, vocês voltaram, etc. Ela, tem uma notícia, o Malcolm tá aí, no carro. E o Malcolm tá aí, volta, pega o Malcolm, aquela alegria, aquela festa, o filho pródigo voltou, inclusive o capítulo que ele volta a se chamar o filho pródigo. E pra quem não conhece, bom, eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Então, assim, o filho pródigo é uma passagem muito bonita da Bíblia. Leiam a Bíblia, gente, é essencial, tá? É muito importante que vocês leiam a Bíblia. Amém. Mas é isso, o Malcolm voltou e tá todo mundo feliz. Festa na família, de novo. Principalmente porque agora que o Malcolm voltou, ele vira uma espécie de faz tudo na família. Cara, literalmente faz tudo. É pra trocar lâmpada, é pra trocar fiação, é pra reforçar madeira, trocar dinheiro, tudo. Tudo! Sabe o que é tudo? O Malcolm já não é mais aquele garoto problema que ele era, que o pai dele, né, o Carl, tentou ensinar ele a ser. Agora ele tá muito mais consciente de si. Como ele mesmo fala pra Queenie, mamãe, eu não tenho mais 18 anos, agora eu já tô com meus 30. Você não precisa mais se preocupar com isso. E é até engraçado, porque ela fala, eu tô tão aliviada de você ser assim, eu nunca duvidei. E a Lucille fica tipo, mãe, você duvidou sim, tá? Mas enfim, gente, mães, pensam melhor ou pior ao mesmo tempo, mas nunca duvide da sua mãe. Pode custar sua vida. Falando em mãe, a Frances, que agora tá cada dia mais nadando no Rio Perdido, e de fato ficando lá, né, com a filha dela, que é a Nerita, cara, chega um momento que o livro, é legal essas partes, porque o livro pausa para dar umas partes, contextualizar sobre como é o andamento da cidade. Então ele fala, por exemplo, sobre um rito de passagem que os adolescentes costumam ter no Rio Perdido, que é nadar pouco depois de formatura para meio que se estabelecer. Olha, agora viramos homens. E todo mundo sabe que o Rio Perdido é muito perigoso. Mas, cara, é isso, né? Adolescente não liga pra porra nenhuma, nunca pensa que as suas ações vão ter consequências. Eles vão pro rio, nadam, isso são sete adolescentes. E um deles morre, desaparece, etc. O lance ele foi morto pela Nerita. E é muito engraçado, uma morte muito engraçada, é que a Frances vai falar pra Eleanor horrorizada sobre isso. A Nerita matou uma pessoa. E a Eleanor tá lá, assim, bem poucas ideias, falando assim, mas eu já imaginava que isso ia acontecer a qualquer momento. Olha, tem que mostrar isso aqui pra vocês. Pausa no vídeo só pra mostrar meu boné do Ash. Vou aproveitar pra cobrir meu cabelo, que eu tô achando ele muito feio. Então, a Nerita matou o menino, bem merecido, né? Porque ele foi se amostrar com os outros garotos. E o engraçado é porque a Frances, que fica horrorizada, a Eleanor fica lá tranquilizando ela, dizendo, minha filha, não foi nada demais, a gente já imaginava que isso ia acontecer em algum momento, ela precisa se alimentar. E a Frances já tá horrorizada com o negócio, fala, mas mãe, pior não é nem isso, é porque ela não comeu o menino inteiro, ela comeu metade dele e deixou outra metade pra mim. Ai, gente, hoje é tão fofo. Olha, quem já teve gato sabe, né? Quem nunca recebeu do seu gato uma barata morta, um pedaço de catenga, um rato? Porque é assim que gato demonstra o amor. Ele presenteia a gente com coisas que para eles são interessantes. A Nerita foi lá e deu metade do corpo de uma criança, de um adolescente para Frances. Fofo. Look, she's all embarrassed. Aww. So cute, so kawaii. Mas o lance é que a Frances está cada vez mais apegada à Nerita.
E ela tá mudando. A Frances passa cada vez mais e mais e mais tempo no Rio. De início, as pessoas, né, o Billy fica incomodado porque ela está claramente mentindo. Ela fica dizendo, eu vou ali na mercearia, eu vou ali em tal canto, vou ali na Cracolândia, vou fechar negócio com a agiota, vou me prostituir, vou fazer banheirão. Sendo que ela só tá indo tomar banho no Rio e ela nunca fala que tá indo tomar banho no Rio. E todo mundo já tá ligado que ela tá indo tomar banho no Rio. Só que ela passa, sei lá, 3, 4 horas no Rio. E como ela tá se apegando cada vez mais a Nerita, e ela já tinha mudado bastante quando ela deu à luz às bebês, né? Ela sendo essa pessoa mais imponente, mais altiva nas coisas. Tem um momento que o Billy ainda pergunta pra ela se ela tá assim diferente, porque como ele tá viajando muito com a Miriam, né, pra fazer negócios, ele pergunta, olha, você acha que você tá desconfiada de eu estar tanto tempo com a sua irmã? Ela, meu filho, se toca, né? A minha irmã só tá fazendo isso com você porque você é um cara de negócios. E outra, eu sei muito bem que você se casou porque você queria entrar na família. Você poderia ter se casado comigo com ela, só que você escolheu a mim. E outra, ela também nunca escolheria você. Ai, gay. Então não é ciúme, eu não tô nem aí, eu só quero nadar. E enquanto isso ela tá literalmente rejeitando cada vez mais a própria filha. É até bem doido isso, porque a menina tá tão negligenciada que ela chega no ponto dela botar o berço da menina no primeiro andar para o choro da menina não incomodar ela à noite quando ela tá dormindo. Eu tenho que fazer minhas coisas, eu não posso parar meu trabalho, minha vida por causa desse seu filho, não. Praticamente quem tá cuidando da Lila é a Zeri e a Eleanor, porque a própria mãe só quer saber de nadar no Rio Perdido. O Billy tá sempre preocupado pensando, meu casamento vai acabar, porque assim, ela tá estranha com ele também, meio que rejeitando ele. E quando ele conversa isso com a Eleanor e com a Frances, elas falam, a gente sempre vai ser da família. Mesmo que a Frances separasse de você, você vai morar no quarto em frente a ela, você sempre vai ser o pai da Lila e você nunca vai deixar de ser parte dessa família. Você só vai embora daqui se você quiser. E até se você quiser, a gente vai botar dificuldade para você ir embora. Ele fica feliz, mais confortável com isso, né? Mas uma das viagens dele, né, quando ele volta, o quarto dele tá mudado, porque ele nem pode entrar no quarto dele, né, que era dele com a Frances, e vai pro quarto da frente. Pensei em inglês. O quarto da frente, onde tem aquele closet que é assombrado pelo John Robert, lembra? Eu comentei isso lá no terceiro livro. O closet é assombrado. Ideia aparentemente foi esquecida, né? Gente, cadê o John Robert, hein? Nunca mais ouvi falar dele, né? Beijo, John Robert. Mas bom, por que ele tá nesse quarto? Porque a Frances está nadando tanto no rio, que ela está começando a se transformar. No que a gente não sabe, mas aparentemente dá a entender que as pernas dela tá com guerras, ela tá como se fosse uma sereia, uma espécie de anfíbio, não sei. E ela, como ela está passando muito tempo no rio, a Eleanor ia briga com ela, falando, né, filha, você passa tanto tempo no rio, você tá começando a se transformar, você tem que prestar atenção nisso. Se liga, hein? E isso piora muito, porque como ela nada muito tempo, bom, ela tem agora que nadar menos tempo, né, pra impedir essa transformação dela. Só que ela tem que passar cada vez menos tempo nadando. Ela chegou no ponto, como ela nadava todo dia por muito tempo, chegou no ponto que ela tem que nadar menos tempo e esperar o corpo dela voltar ao normal para ir sim para casa. E esse negócio vai diminuindo, tipo assim, ela nadava 4 horas, agora ela tem que nadar 3 horas, agora ela tem que nadar 2 horas, agora ela tem que nadar 1 hora. E isso está deixando ela completamente miserável e triste, porque ela só quer saber de ficar com a Nerita. Tanto que, quando a Lily já está com o quê? Com uns 9 anos de idade, ela mal tem a figura materna dela presente. Porque a Frances está cada vez mais apática e ela só quer saber de nadar. Ela tá podendo nadar cada vez menos, né? Cara, isso que eu contei parece que foi rápido, mas assim, a menina já tá com 9 anos. Então, assim, foram anos dela sendo uma mãe negligente. Não maltratava a filha, né? Mas ela tava, assim, tratando a menina como qualquer coisa. Tanto que a Lila se apegou muito mais a Eleanor e a própria Miriam. A Miriam, inclusive, finalmente conseguiu fechar um negócio com a petroleira grande e agora os Casques estão bilionários. Eles têm dinheiro para gerações, cara. Pra eles nunca mais verem o mundo acabar. Inclusive, tem um vídeo muito legal da Rita Von Hunt explicando sobre como funcionam os bilionários, né? Se você somar a riqueza do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Mark Zuckerberg, dá 1.240 bilhões. Nosso cerebrinho de esquilinho que comia frutinha e descansava de conchinha não consegue conceber do que a tia Rita tá falando. E aí eu te fiz o favor de uma conta muito simples, que seria o seguinte: você junta esses 3 caras, eles vão gastar, cada um deles, $1 milhão por
dia. Sabe quantos anos vai levar até que o dinheiro deles acabe? Eles nunca mais ganharão um tostão. Eles só vão gastar 1 milhão por dia. Não sei como, né? Como que você gasta 1 milhão de reais por dia? No dia seguinte você vai comprar mais o quê? E no dia seguinte... Mas beleza. Eles levariam 3.407 anos pra terminar. E tem gente que é fã de bilionário. Meu anjo, se você conhece um fã de bilionário, leva essa pessoa pra um CAPS. Que ela tá precisando de ajuda séria. 4 tapas na cara, senta ela numa cadeira, banho de água fria e fala, meu anjo, em que momento você achou que 3 sujeitos cujas riquezas podem ser gastas 1 milhão por dia, e eles só vão ficar pobres daqui a 122 gerações? E tem gente que é fã de bilionário. A sua vida tá como, meu anjo? Quanto tempo você consegue durar sem trabalho? Se eu deixar, eu vou deixar por aqui pra vocês verem, eu vou deixar no meio do vídeo, que é muito legal, porque os próprios casques não têm noção do nível de dinheiro que eles têm. E realmente é dinheiro pra nunca mais acabar. E apesar disso, a Miriam continua trabalhando, porque eles falam que assim, eles nunca mais precisam trabalhar. A Miriam já tá tomando conta de todos os negócios da família praticamente, porque o Oscar já tá velho e podre, não tá mais nem aí pra nada, nem só tá passeando pela fábrica. Eles não precisam trabalhar, e a Miriam fala, todo mundo vai continuar trabalhando, porque todo mundo vai virar, senão todo mundo vai virar um bando de porco gordo que não faz nada com músculo atrofiado. Então a Miriam faz todo mundo continuar trabalhando, e ela também continua trabalhando religiosamente. Não só na fábrica, como também para conseguir mais petroleiras, extrair mais petróleo, conseguir mais terras. Então assim, a mulher, cara... Olá, eu gosto de dinheiro. E ela só pensa em negócio, em trabalhar, em pegar mais dinheiro. E o Malcolm, que tá sempre com ela, né, pra cima e pra baixo, ele se apaixonou por ela e pede ela em casamento. Aí, gente, eu achei fofo, apesar dele não ter chance nenhuma, porque ela diz na cara dele, meu filho, pra que eu vou me casar com você? Eu já tenho dinheiro. Eu só quero saber ter mais dinheiro. Você não vai me dar mais dinheiro. Obrigado pela oferta, viu? Mas Deus te abençoe, tá? E toda a família prosperando, ficando infinitamente cada vez mais rica. O Oscar já deixou tudo de vez pra Miriam, né? Pra ela tomar de conta, né? De trabalhar e financeiramente tá ela e o Billy nessa. Por isso que todo mundo continua pensando que a Miriam e o Billy são um casal. Porque o Billy tá cada vez mais com a Miriam e menos com a Frances, que tá cada vez mais infeliz porque pode nadar menos no rio, mais apática com a família. Então, quando a Eleanor fala com ela, né? Fala, minha filha, eu tô com muita pena de você. Porque você tá muito triste. Minha filha, que pena de você. Louca! A Frances fala, mãe, eu não me vejo mais parte dessa família. Eu só quero ficar com a Nerita. E ela fala, né, de voltar para o Rio, sendo que ela nunca foi, né? E a Eleanor fala assim, filha, você nunca esteve lá. Ela, tá, nunca estive, mas eu tenho estado. Então eu posso ir para lá ficar de vez com a minha filha. Lembra que a Frances, novinha, quando ela estava indo para a faculdade com a Miriam, ela tinha umas visões do carro, de como era o perdido antes da existência dela. E fica tendo essas visões, né? Ela fala, eu já tive essas visões, etc. Então, se eu for pra lá, eu acredito que possa dar certo. E, bom, não tem muito o que fazer. Ela quer ir pra lá, então ela vai ter que morrer. E a Eleanor pergunta, mas aí você quer ir quando? Vai ter despedida? Ela, não, vou agora. E ela levanta e fica, vou agora. A mãe fica, mas como assim? E tá caindo pé d'água desgraçado na cidade. Porque assim, o Dick, lá do segundo livro, está sem ter manutenção há anos. Então assim, ele tá com rachaduras, tá bem frágil, e tá tendo uma tempestade tão forte na cidade que todo mundo fica com a certeza absoluta de que aquilo vai cair a qualquer momento, o rio vai transbordar. Então ela tem uma tempestade pesada, sabe, com raio, trovão, enchente não, né? O rio, tipo, cada vez as águas mais fortes. E ela fala, hoje é a oportunidade perfeita, eu posso ir lá e você disse que eu me afoguei. E é isso que ela faz. Ela vai, a mãe dela acompanha ela, né? E dá pra perceber um certo pesar de tristeza nisso, porque a mãe dela vê ela se afogando, né? Entrando na água, né, se despedindo, e ela fica lá depois que a filha se afogou, fica lá ainda meio que, tipo, minha filha foi embora. E ela volta pra casa pra dar notícia de que, bom, a Frances morreu afogada no rio. E é assim que acaba o 5º livro. Uma das reviravoltas que me deixou bem doido nesse livro é porque, assim, lá no 4º livro, eu acho que no 4º? Foi. No 4º livro, a Eleanor disse pra Frances que um dos bebês dela ia ser dela. Então, de primeiro eu pensei, vai ser a Nerita, porque a Nerita que foi entregue a água, etc.
Só que não, foi a Lila. A Lila que no final das contas ficou com a Eleanor na casa, no chão, na terra. E a Frances foi pro fundo do mar, não, do rio, pra ficar com a Nerita. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Isso pra mim foi completamente, tipo, surreal. Esse livro, eu acho que foi um dos mais fracos, longe de ser ruim. Imensamente longe de ser ruim. Ele continua sendo tão interessante quanto todos os outros, porque a história, as relações desse livro é que são sempre o ponto alto. Mas eu acho que foi uma história mais fraca porque não teve acontecimentos pra, tipo assim, fazer a trama virar. O maior acontecimento pra mim foi o acontecimento desse final, que foi a morte da Frances, né? Mas ao longo do livro a gente teve, assim, aquelas coisas de dinâmicas de família, né? Que vai mudando, que as coisas ao redor vão fazendo a família reagir. E, de novo, essa é uma das coisas... Esse pra mim é o ponto central que faz essa saga ser tão interessante desde o começo. Todas essas relações familiares. Mas essa falta de conflito... Não é que dá uma falta, né? Mas, sim... Falta não é a palavra correta. Eu acho que é porque dá uma certa ausência. Tem uma diferença entre a falta e a ausência. Porque não é que está faltando isso, está faltando isso, deixou o livro fraco. Não, mas a gente sente a ausência dessa falta de plot, sabe? Fazendo a trama endoidar. Mas continua longe de ser um livro ruim. Inclusive, esse eu acho que, assim como o segundo livro, eu considero muito mais esse quinto livro um livro de transição para o final que vai ser agora no último livro, né? Que vai ser a Enchente. Que eu não tenho ideia do que vai... A Enchente não, vai ser a Chuva. A Enchente é o primeiro livro. A Chuva é o sexto livro. Último livro, a Chuva. Eu não tenho ideia do que poderia acontecer nesse sexto livro e como é que o autor vai fechar essa saga. Porque na minha cabeça, em algum momento, a Eleanor iria voltar para a água e abandonar a família. Só que a Frances fez isso. E a Eleanor se tornou a matriarca da família. Só que, ao mesmo tempo, a gente já viu a construção da Miriam se tornando a nova matriarca. Uma Mary Love menos ruim. Mais inteligente das ideias, mas menos ruim da cabeça. Como personalidade, como pessoa. Então, literalmente não dá pra você prever nada do que pode acontecer. Todos os acontecimentos que iam acontecer com essas coisas, e eu ficava tipo, cara, eu tava tão entregue à leitura, mais uma vez, tão entregue, que eu não conseguia prever o que poderia acontecer de mais inusitado. E sempre acontecia uma coisa inusitada atrás da outra. Então eu mal posso esperar para o que pode acontecer inusitado na próxima. Inclusive, como eu estou cortejando com o YouTube no Audible, eu estava olhando, né, no YouTube no Audible, no Kindle e no Audible. Eu estava olhando o nome do autor no Google, né? E aí eu vi que tinha um livro dele lá que é Elementais. Aí eu fiquei, oxi, a saga Blackwater tem 7 livros. Na verdade, Elementais é um livro da Darkseid que eu acho que eu não tenho mais aqui. Cara, eu não tenho. Acho que eu nunca comprei esse livro, Elementais. Ele estaria por aqui. Que é onde ficam meus livros piquetuchos da Darkseid. Elementais, pra mim, tinha uma cara de ser um livro bem ruinzinho. Nunca cheguei a ler, obviamente, né? Mas, tipo assim, não me interessou em nada. E agora que eu vi que era do mesmo autor, eu vou pesquisar mais sobre o livro posteriormente, porque eu ainda não sei se eu vou ler. Mas eu realmente fiquei curioso agora para ler. E eu vou dar uma chance para esse livro. Quando não vai ser esse ano. Definitivamente não vai ser esse ano. Porra, voltei a ler o Michael McDowell em dezembro. Eu li um livro dele em dezembro e eu estou lendo eu já li 3 agora em janeiro. Vou pro 4º e o último agora. Ou seja, vou ter lido 4 livros dele esse mês de janeiro. Antes que o mês de janeiro acabe, eu já vou ter lido toda a saga. Então, assim, para eu pegar esse autor de novo, eu preciso dar uma respirada e pegar outras coisas, né? Mas, quem sabe eu não leio esse livro. Agora eu fiquei interessado só por ser desse autor. Porque eu gostei muito da escrita do Blackwater. Espero que Elementais não me decepcionem. Mas é isso. Agora, o próximo vídeo eu vou falar sobre a Chuva. A Chuva, que é o 6º livro. Eu já falei isso. Então me segue em todas as redes sociais pra ver o vídeo. É isso. Beijo, tchau.